dia 29 de setembro, foi aprovado por unanimidade um projeto de lei número 7, que autorizando a celebração de um convênio com a Rádio Cidade da Luz. Essa aí mesmo que muita gente está ouvindo, essa aí mesmo, o pessoal do bairro Ribeirãozinho que está aqui junto com a gente, muitos acompanham a gente. Então foi aprovado pelos 9 vereadores o projeto de lei de uma subvenção para a Rádio Cidade da Luz. Subvenção quer dizer o quê? Convênio. Quer dizer convênio. Quer dizer que a Câmara Municipal, através de estudos da assessoria jurídica, consultas no Tribunal de Contas, fez-se o projeto. Antes disso, não faríamos. Foi aprovado pelos 9 vereadores, foi colocado para o Executivo sancionar. Na última hora, novamente, chegou na Câmara, vetado. Antes que se reúna, como nós temos que fazer, é a votação desse veto. Antes que se reúna a Comissão de Justiça, Antônio Vitor, presidente, gostaria de chamar a doutora Angélica, que é a nossa assessora jurídica, para fazer uma explanação sobre o projeto, fazer uma explanação com o conhecimento que tem. Porque aqui só se faz um projeto de lei com aval, com a responsabilidade da assessoria jurídica e parlamentar, com grande experiência. Não gostaria que os senhores vereadores, os ouvintes da Rádio Cidade da Luz, principalmente, os senhores presentes, prestassem atenção na explanação que vai fazer para nós, com muita propriedade, a doutora Angélica. Pode iniciar? Boa noite, vereadores, presidente. A respeito do projeto de lei ordinária número 07 de 2014. Autoriza a celebração de convênio com a Associação de Radiodifusão Comunitária para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Rádio e TV de Luminárias, para repasse de subvenção ou auxílio e da outras providências. Bem, com relação a convênio, o que nós entendemos que é um convênio? A legislação convencionou conceituá-los da seguinte maneira: considera-se convênios administrativos os ajustes firmados por pessoas administrativas entre si ou entre estas e entidades particulares, com vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público. Pois bem, a lei fala que o convênio pode ser feito entre pessoas públicas, entre si, ou seja, Estado, União, município, entre si ou entre pessoas públicas e particulares, desde que o objetivo seja de interesse público. Então, com relação a isso, também a nossa lei orgânica dispõe da seguinte maneira: cabe à Câmara, com sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente sobre artigo 25, inciso 6º, a concessão de auxílios e subvenção. No mesmo artigo 25, inciso 13º, fala que a Câmara pode firmar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Então, com relação à legalidade de firmar convênio, eu entendo que não resta dúvida. A Câmara tem competência e legitimidade para firmar convênios com pessoas públicas ou particulares. Pois bem, o processo fala de firmar convênio com a rádio comunitária. O que é a rádio comunitária? Todas as rádios comunitárias
elas são comunitárias porque são declaradas de interesse social ou de utilidade pública. As rádios comunitárias foram instituídas e regulamentadas pela Lei 9.612, de 98, e têm como finalidade a difusão cultural, a integração comunitária, a prestação de serviços de utilidade pública, a capacitação profissional da população e a garantia ao direito de liberdade de expressão. Enfim, trata-se de instituição de relevante papel social e merecedora de maiores atenções e das melhores intenções por parte dos governantes. Pela documentação que nós recebemos aqui, presidente, a rádio comunitária daqui de Luminária se enquadra perfeitamente nessa lei. E qual que é um dos objetivos da Câmara? Além da função de fiscalizar e legislar, em reunião mesmo com o Ministério Público e é princípio também da administração pública, a transparência dos atos. Então, é comum essa divergência de pensamentos, igual apareceu veio esse veto com um parecer pela ilegalidade, é comum essa divergência de pensamentos. Mas na nossa cidade, a não ser pela rádio comunitária, que é única, que só existe ela, eu pergunto para vocês, através de que meio seria feito obedecido o princípio da transparência? Existe outra rádio ou outra maneira para a Câmara fazer isso? A não ser que seja criado um departamento de comunicação social e etc. Então, é comum as câmaras fazerem isso. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui de Lavras, que a Câmara Municipal fez um convênio com a UFLA, tanto que as sessões lá são transmitidas através da TV UFLA. Então, ilegalidade quanto à subvenção e quanto ao convênio não tem. Até porque é previsão constitucional e está previsto na nossa lei orgânica também. E eu tenho um parecer aqui do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que fala o seguinte: já se encontra solidificado o entendimento de que as rádios comunitárias podem sim receber recursos públicos. Nesse sentido, aponta o célebre parecer consulta 811-842 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que esclarece: criadas segundo os ditames legais, que é o caso da nossa rádio aqui de Luminárias, as rádios comunitárias, embora fiquem adstritas à comunidade ou bairro onde se situa a antena transmissora do sinal, podem receber auxílio do poder público para a sua manutenção, consoante determinado pelos artigos 12 e 16 da Lei 4.320 de 94, e 26 da Lei Complementar 101 de 2000. Esse auxílio dar-se-á sob a forma de subvenção social, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 4.320 de 64. A concessão desse apoio configura uma suplementação de recursos públicos para o estímulo de iniciativas privadas no campo social e educacional cultural, de acordo com o disposto no artigo 16 da Lei 4.320. Então, é sedimentado o entendimento de que é possível e de que é legal, sim, o legislativo firmar convênios, e que o legislativo pode, sim, firmar convênios com rádios comunitárias, desde que haja interesse social, seja difusão social e que não haja lucros. Então, no meu entendimento, acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, a lei não contém ilegalidade. Entendeu? Com relação a estar previsto no orçamento, isto sim, é claro que essa subvenção teria que estar previsto no orçamento mesmo. Por isso que foi feita essa lei, abrindo um crédito especial para incluir
a possibilidade de subvenção para ser repassado para a rádio. E essa abertura de crédito especial depende de um decreto que virá depois do Executivo Municipal. É só essa questão mesmo que fica dependendo do município, com relação à suplementação de dotação. Mas, ao meu ver, não há ilegalidade neste projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Só um momento, vereador. Eu vou abrir a palavra daqui a pouco. Mais uma confirmação. Houve, na Câmara anterior de Luminárias, uma retração por parte da presidência de não deixar um certo cidadão fotografar as reuniões. O presidente estava certo. No regimento interno, teria que ter autorização do presidente. O 4 de março de 2013, fomos convocados aí até a promotoria pública, nós vereadores, todos nós vereadores estávamos presentes. Assinamos a ata, concordamos. Não tinha nem como concordar. Promotor público, doutor Eduardo de Paula Machado, mostrou em reunião para a gente que o artigo 37 da Constituição de 88 institui o princípio da publicidade, nele incluindo o dever de transparência como um dos pilares da administração pública. Assim, o artigo 34 do inciso 6º do regimento interno estava inconstitucional. Nos termos que foi conversado, acordado e assinado, foi recomendado a nós, a Câmara, aos vereadores, que promovêssemos a modificação normativa necessária a garantir, a respeitar o princípio da publicidade no prazo de 30 dias. E assim nós fizemos. Com uma resolução aprovada em plenário, número 1 de 2013, tanto que foi a primeira resolução do ano de 2013, ou seja, da atual administração da Câmara Municipal, que revoga o artigo 34, inciso 6º da resolução número 6, de 9 de novembro de 96, e regulamenta a observância do princípio da publicidade no âmbito da Câmara Municipal de Luminárias. Nessa resolução, o principal é o artigo 1º, que diz assim: serão públicas as sessões da Câmara Municipal de Luminárias, podendo ser transmitidas ao vivo, via rádio, internet, televisão ou filmagem, independente da autorização do plenário, ficando disponibilizados os autos das sessões anteriores. E, no artigo 5º, que é o principal, nós temos aqui cópias, se os vereadores quiserem. O artigo 5º diz que fica revogado o artigo 37 da resolução de 6 de novembro, do regimento interno. Esta resolução entrou em vigor na data da publicação, que foi 26 de março de 2013. Então, estamos completamente, depois da explanação da doutora Angélica, senhor presidente, estamos completamente cobertos de legalidade em firmar convênio com o único órgão que possa estar transmitindo ao povo de Luminárias as sessões da rádio, as sessões da Câmara, através da rádio. Temos a internet? Sim. Mas a rádio cobre a maioria da nossa população. Sabemos que não é a maioria da população que tem a sua internet em casa, sabemos disso. Então, a rádio é um dos órgãos, né? Ou, senão, o único e principal. Isso todo mundo fala aqui, não precisa eu ficar falando mais uma vez, mas vou registrar que o nosso sucesso, o nosso trabalho da Câmara, dos 9 vereadores hoje, depende muito da rádio comunitária. A Câmara Municipal tem um convênio, tem uma parceria
brilhante. Por isso precisamos subvenciá-la. E eu pergunto a todos vocês, é errado dar uma subvenção para a Rádio Comunitária Cidade da Luz, que tanto serve para o município há tantos anos? É errado a gente fazer isso, uma vez que tem legalidade, uma vez que não tem no orçamento, mas depende do Executivo. Está errado a gente subvencionar a Câmara, senhor presidente, nesse sentido? A Câmara não, a rádio, nesse sentido? Quanto tempo que a rádio vem fazendo as transmissões, né? Mas não tinha havido um estudo profundo por parte da assessoria da Câmara sobre subvencionar a Rádio Cidade da Luz. Hoje nós temos. Hoje nós aprovamos pelos 9 vereadores a lei que autoriza a Câmara a dar essa subvenção. E, infelizmente, senhor presidente, o nosso chefe do Executivo vetou. Os motivos estão estão descritos, mas como diz bem a doutora Angélica, não há ilegalidade. Nós temos exemplo da UFLA, nós temos exemplo de um convênio com a universidade, a Unilavras, de um funcionário, né, um moço de luminárias, que presta serviço ao Tribunal de Justiça, através da Unilavras, estudante da Unilavras, que nós indicamos. Ele recebe sim um salário mínimo, já faz tempo, e foi sancionado pelo prefeito, e hoje a Câmara paga. E por que não a rádio, senhor presidente? Gostaria que vocês discutissem lá a comissão. Por que não a rádio? Foi vetado pelo prefeito, foi vetado pelo Executivo. E cabe a nós votarmos esse veto. Se a gente mantém o veto ou se a gente derruba o veto do Executivo Municipal. Então eu gostaria, senhor vereador, que nós temos que dar um parecer e temos que votar o veto se a gente mantém ou se a gente derruba. Gostaria que reunisse a Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final para emitir seu parecer. Presidente Antônio Vitor, relator Francisco e o membro Gabriel Antônio Nascimento. Então, logo o parecer, senhor vereador, nós abrimos a discussão, aí nós falamos que, né?